Conexão Ciência. As vacinas são substâncias que preparam o nosso organismo para se defender de vírus e bactérias por meio da produção de anticorpos específicos para determinada doença. Mesmo sendo seguras e rigorosamente testadas, recentemente muitas pessoas levantaram dúvidas relacionadas ao funcionamento das vacinas em nosso corpo. Para explicar tudo sobre vacinas, o Conexão Ciência C2 chamou o professor Emerson Carraro, que possui mestrado e doutorado em infectologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para participar do Conexão Vacinas. De um modo geral, o objetivo da vacina é expor o indivíduo, ou melhor, o sistema imune desse indivíduo, a partes do patógeno. Na grande maioria são vírus ou bactérias, mas assim você acaba pegando fragmentos desse vírus, por exemplo, e expondo ao indivíduo. Com isso, você vai acabar estimulando o sistema imune a desenvolver uma resposta contra aquela parte daquele vírus, ou seja, não tem risco de o vírus causar a doença, porque é só uma parte, mas o sistema imune entende como aquela parte sendo um agressor e ele vai desenvolver uma resposta imune que vai ser eficaz e vai criar uma memória dessa resposta para quando você entrar em contato novamente com aquele patógeno. Então, aquela gripe que no indivíduo normal dura uma semana é justamente por conta desse efeito. Ao longo da nossa vida, a gente foi entrando em contato com o vírus da gripe, foi desenvolvendo essa memória imunológica e por mais que o vírus mude a cada inverno, ele preserva algumas partes que são comuns e que o nosso sistema imune já desenvolveu essa resposta imunológica. Quando se ativam essas células de memória, a resposta imune em 7 dias já chega no seu ápice. E aí a gente consegue controlar. Esse é o caso clássico da gripe e da maioria dos resfriados. Você consegue desenvolver uma resposta rápida. Então o objetivo da vacina é justamente mimetizar isso, é imitar isso. Então eles pegam, estudam qual é a parte desse patógeno, do vírus, por exemplo, que é mais imunógena, que causa mais reação no sistema imune e utilizam isso na vacina. Quando a gente entra em contato com essa vacina, a gente cria essa memória imunológica para quando entrar em contato com o patógeno de verdade, aí no segundo momento, a gente desenvolve uma resposta bem mais eficaz. O que acaba acontecendo, que às vezes é o contraponto dessa informação que eu lancei, é que os vírus, principalmente, eles têm uma capacidade de sofrer uma mutação muito grande. Então, eles mudam muito. Por exemplo, o vírus da gripe. O vírus da gripe, geralmente, que predomina no inverno, não é o mesmo que circulou no inverno anterior. Então, por isso, o lance de atualizar a vacina a cada inverno, para que a gente tenha uma atualização dessa memória imunológica criada. E aí a gente fica num sistema que funciona no mundo todo, não é só no Brasil, em que a gente faz uma vigilância para caracterizar esse vírus da gripe e aí tenta antecipar produzindo a vacina para aquele vírus que vai predominar, tentando antecipar o predomínio. Quando a gente acerta a composição da vacina, tem aquela característica genética do vírus que vai predominar, a gente quase não ouve falar de gripe durante o inverno. Quando a gente fica mais distante dessa característica genética, acaba circulando mais vírus. Mas com certeza o impacto seria muito maior se não tivesse vacinando. A gente tem como exemplo dados epidemiológicos de países que não têm vacinação em massa, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que garante acesso universal a esses programas de imunização. E aí a gente compara os índices e realmente tem um impacto muito menor. De fato, quando a gente vai ver o aspecto histórico das vacinas na humanidade, sempre foi muito controverso, sempre teve teorias da conspiração, de outras intenções, mas o fato é que as vacinas começaram a ser utilizadas no ser humano de forma manipulada, controlada, a partir da década de 30 do século passado. Então a gente já convive com elas há muito tempo. Claro que novas tecnologias vão surgindo, então novas vacinas vão surgindo, e à medida que a gente espera que elas sempre se aprimorem, mas volta e meia nesse trajeto de evolução, algumas coisas nem sempre são melhoradas. E aí se gera sempre aquele estigma, aquele dado controverso, e isso fica fomentando depois anos e anos as teorias conspiratórias. Lembro, no passado a gente teve uma teoria conspiratória ligando as vacinas a casos de autismo. Esses são exemplos que ficam fomentando essa história para que isso continue causando um burburinho lá no passado. Hoje a gente vive a discussão sobre se a vacina de Covid tem um efeito na hipercoagulabilidade da população que leva a esses casos de AVC e trombose. Então, quer dizer, isso tem que ser esclarecido ao longo do tempo, né? Mas, de um modo geral, a gente jamais pode contestar o benefício das vacinas para a população. Historicamente, nos salvamos de várias epidemias e pandemias por conta do desenvolvimento dessas vacinas.
Às vezes a gente vê casos como agora a gente está vivendo uma certa consequência desse aumento das teorias conspiratórias contra a vacina, que levou à redução da vacinação da população, e a gente visualiza o impacto da redução da vacinação por aumento de casos de doenças que estavam bem controladas, como por exemplo o sarampo. O sarampo é uma doença que está voltando, e é simplesmente pelo fato de ter reduzido as taxas de cobertura vacinal. A gente é mal acostumado no Brasil, em que a gente ganha tudo, tem tudo à disposição, tudo acessível, e cria situações que acabam indo contra essa facilidade, vamos dizer assim, para resolver o problema, o que acaba contribuindo para só aumentar o problema. Demais, né? Não deixe de conferir o próximo episódio, no qual continuamos a conversa com o professor. Conexão Ciência.